Mas a gente tá ao vivo aí? É Tá, isso, entramos. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo tudo bem? jóia? Quarentenados. Quarentenados! Gabi Jacó, quarentenada! Tudo bem, Gabi? Tudo Como é que você bem. tá? Queria falar que é a primeira vez em 15 dias que eu pentei o cabelo, né? Porque eu tô há mais de 15 dias em casa completamente de pijama. E é a primeira vez que eu pentei o cabelo, eu queria agradecer a oportunidade aí do INC. Pois é, meu. A gente tem esses problemas, né? Da quarentena. Todo mundo tá aprendendo a viver em casa numa quantidade de tempo que jamais viveu, né? E a Nossa. gente tem que ficar encontrando. Bom, é que na verdade, eu acho até que como fuga, né? A gente acaba mergulhando no trabalho, né? Muita gente mergulha no trabalho. Mas quem não está trabalhando em casa deve estar desesperado caçando coisa para fazer, né? É, assim, querendo ou não, tem bastante coisa para fazer, né? Mas a gente fica meio na noia, assim, tipo, a gente lê notícia e fala, meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. A gente Sim, não sabe muito o que fazer, né? Meio louco. sim, sim, sim. Ô, Gabi, essas nossas lives aqui, né, que o pessoal tem marcado, tem combinado aí com a gente, elas são Uhum, lives que estão, na verdade, tentando entender um pouco mais o universo audiovisual. A gente tem conversado com os professores e também uhum, com outras pessoas que não são professores do INC, para a gente conseguir dividir com o público, com a audiência, um pouco mais sobre o que é, na verdade, o trabalho, né, de quem está ali atrás da câmera, né? uhum, E o seu caso é um caso muito específico, que é dirigir clipes, né? uhum. Então, eu acho muito legal isso. E eu queria te perguntar um pouquinho o seguinte, né? Como é que veio na tua cabeça, como é que surgiu na tua história esse negócio de fazer clipe, meu? Como que você começou essa história aí fazendo clipe? É, cara, eu cresci numa casa muito musical, assim. Meus pais Uhum, ouviam muita música. E eu sou da geração que a MTV estava bombando, né? Então, essa coisa de chegar em casa e ligar a MTV e ela ficar rodando o dia inteiro na televisão. sim. Quando eu lembro de quando eu tive essa noção de que as músicas podiam ter uma cara, foi muito louco, assim. Eu consumi muito, muito, muito MTV Tá. e eu fiz, assim, eu fiz faculdade de publicidade, eu não consegui fazer de cinema, mas eu tinha aula de cinema. Então eu busquei um estágio em produtora, porque eu sabia que o que eu queria fazer tinha a ver com cinema. Uhum, E só que como eu era muito nova, eu quis passar por todas as etapas de uma, tipo, como funciona aquele set de filmagem de um videoclipe que eu gostava tanto, sabe? uhum, Então eu quis passar por várias funções. Eu fiz pré-produção, eu fiz casting, eu fiz produção, eu fiz pesquisa, eu fiz assistência de direção, e quando eu fiz assistência de direção, eu falei, cara, eu acho que é na área de direção que eu quero entrar. isso tem mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo durou esse processo para você? Do estágio na produtora, É, eu acho que em torno de uns 3 anos eu fiquei dentro dessa mesma produtora, ó, fazendo essas várias funções. uhum, E, bom, eu sempre gostei de rap. Eu frequentei muito show quando eu era mais nova. E aí eu fui na cara de pau. Eu conhecia um artista e falava: Oi, eu sou estagiária de cinema e eu queria fazer um clipe aí. Você não tem um. Você não quer fazer um clipe, uma música sua? Foi assim que eu conheci o Oji, o Rodrigo Oji, que é rapper. Ele uhum, foi o meu primeiro artista que eu trabalhei, meu primeiro clipe é dele. uhum, Eu acho, se eu não me engano, é de 2011. uhum, E aí eu pensei assim, eu falei, meu, eu preciso criar um portfólio, porque eu sou muito nova,
eu sei, assim, as funções, mas eu trabalhava basicamente em publicidade, né? Uhum. Eu preciso fazer clipe para eu aprender mais, né? Eu precisava, tipo, aprender mais coisa. E aí foi assim, tipo, um artista me apresentava para outro, para outro, para outro, e eu ia lá, metendo as caras, e acho que foi assim. Que legal, meu. Um pouco como o começo de todo mundo, né? Você foi experimentando primeiro para entender aquilo que você achava melhor, e ao Uhum. mesmo tempo foi com cara de pau ali falar com os artistas para Total, gravar, né? E da onde total, cara de pau. você, mas da onde você tirou é, a tua técnica, né? Porque eu acho que nós que dirigimos, né? Eu tenho alguns clipes também dirigidos, não me considero um diretor de clipe, mas é uma coisa que invariavelmente quem está na direção de cena acaba fazendo um clipe ou outro. Uhum. A gente sabe que técnica que a gente está usando ali, quem a gente está emulando, da onde você tirou as suas referências, as suas técnicas, como você se sente segura ali na função de diretora. Então, quando eu trabalhava acho que eu mais trabalhei lá na produtora foi na parte de pesquisa. E a Uhum. parte de pesquisa consistia basicamente em eu pegar a produtora tinha uma grande videoteca Uhum. e a gente tinha que decupar os filmes da produtora. Então eu Uhum. ficava horas do meu dia assistindo o filme. Então anotando as cenas, movimentos de câmera que todos os filmes tinham, cena de água, cena de chuva, tudo, tudo, tudo. Então eu ficava o dia Uhum. inteiro vendo o filme. Uhum. Então, eu acho que a minha grande referência, assim, isso, tipo, ter referências, sabe? Tá. Eu via coisas que eu queria fazer, e aí adaptava, né? Porque a gente via grandes produções, mas a gente estava ainda fazendo coisas bem pequenas, né? Uhum. Mas eu acho que foi meio isso, tipo, ver na MTV, na videoteca da produtora, ver coisas que eu queria fazer, sabe? Acho que é meio isso. Quem são os diretores de clipe que você mais gosta? Assim? Quem são as Ai, pessoas que mais te influenciam nesse lugar? Ou os clipes que você mais gosta, enfim? Eu acho que dois diretores que me levaram muito a gostar de clipe, de quando eu era lá bem adolescente, é o Spike Jonze e o Michel Gondry. São dois diretores que eu tinha o box lá na produtora, que eu lembro que era Uhum. caríssimo na época, caríssimo. Uhum. E a Uhum. produtora, olha que loucura, a produtora comprou um para ter lá, Uhum. e ele veio Uhum. riscado. Uau! E aí Uau! um dos discos veio riscado, e a gente tinha comprado na gringa, enfim. E aí Sim, sim, a chefe lá da pesquisa mandou um e-mail para o site, falou, o disco veio quebrado, não sei o quê. A gente quer devolver, né, fazer a troca. E aí o site sim. falou, não precisa devolver, fica com esse e a gente manda um outro novo. Uau! E aí a minha chefe viu que eu gostava do disco e falou, fica para você então, tem um que está arriscado, mas alguns filmes dá para ver, mas fica aí com você. Eu decorei, assim, e é o box deles, é o Michel Gondry, o Spike Jonze e tem mais um diretor, que agora eu não lembro. Foi o que eu mais assisti, assim, durante minha adolescência. Eles têm Uau! clipes incríveis, né? O Michel Gondry foi casado com a Bjork, a Bjork faz uns clipes absurdos. O Sim, Spike Jonze trabalhou muito com Beast Boys, enfim. Eles são minha grande referência daquela época, assim. sim. Inclusive, o Spike Jonze é um dos diretores mais legais de hoje, né? Contemporâneos, né? Ele Ele é fez o. incrível. Ele faz umas coisas meio alternativas, né? Ele fez Jackass, ele Ele faz muita coisa alternativa. Ele é fez. skatista, né? Ah, isso explica muita coisa, hein? Então tem uma visão assim mais de rua também, que eu gosto pra Tem. caramba. Eu gosto muito do cara Sergio Malkovich, que eu acho que para mim ainda é o melhor filme dele, né? Apesar de É Hair ser um incrível. filme também muito, muito foda. Onde É Vivem mesmo. os Monstros é um filme que eu adoro também. Muito, eu É um também gosto muito. filme difícil de ver, não é fácil ver, mas é Sim. um filme E muito legal. eu gosto dos personagens que ele cria, assim, até para videoclipe, Uhum, sabe?
É o caso do Her, né? Que, tipo, você tem lá um robô, né? Um computador, mas é um personagem, né? Tipo, sim, a criação de personagem dele é muito, muito linda, assim, eu gosto muito. Sim. Cara, eu imagino que uma coisa que a gente vive muito na hora em que a gente vai fazer um clipe, né? É um certo improviso que muitas vezes você tem que fazer por conta, claro, dos músicos não terem muito dinheiro, ou mesmo as gravadoras não terem muito dinheiro. Então, às vezes você vê coisas que tem milhões de views na internet, 15 milhões de views, e aquilo foi feito com muito pouco dinheiro, né? E aí, você acha que quem dirige clipe tem que ter essa pegada de baixo orçamento aí? Você tem essa energia? Olha, tem gente que tem a sorte de entrar no mercado e já ir direto para coisa grande, né? Acontece, por incrível que pareça, acontece. Mas videoclipe é complicado, porque mesmo que ele tenha uma verba, você tem muito tempo de gravação, né? Então, você faz um comercial de 30 segundos, 1 minuto, o que for. Um videoclipe tem 4 minutos, né? Tipo, é muita imagem que você tem que fazer. Então, é sempre correria, sempre o orçamento dá aquela estourada. Você sempre... você chega num lugar, você fez a visita de locação, mas no dia a luz bateu de um jeito muito louco ali do lado esquerdo, aí você tem que virar a câmera para lá, tipo, é muita coisa improvisada, assim, acontece muito improvisado. Eu acho que todo mundo, eu tenho a opinião de que todo mundo pode ser diretor de videoclipe, mesmo. Assim. Mas são essas coisas que diferenciam, né? Tipo, se uma pessoa consegue trabalhar tipo, as formas de trabalhar diferenciam, né? A criatividade também dentro do set, né? Em relação a essas coisas também. É bem ousado esse negócio de dizer que todo mundo pode ser diretor de clipe, hein? Por que você acha isso? Eu não acho que você tem que sempre estar precisando de um grande equipamento para fazer um videoclipe. Eu já vi clipes feitos de celular muito legais. Tem gente que tem muita criatividade, mas não tem acesso a equipamento, sabe? Então ela tem lá a câmera do amigo, ela tem um celular mais bacana, ela vai lá e dirige um videoclipe, entendeu? Principalmente quando você está falando de rap, né? De rap, de funk, de MPB, eu acho que dependendo do artista, porque a gente é muito visual, né? Essa coisa de, para os artistas, assim, lançar só música não é mais tão negócio, né? Então, tipo, os artistas hoje, eles lançam muito mais single acompanhado de clipe do que álbum. Sim. Então, tem muita procura por videoclipe. Então, se fosse uma coisa só fechadinha, tipo, só essas pessoas podem fazer, acho que seria meio complicado. Assim. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem agora uma cena, né, forte de clipe. O Condzilla, ele trouxe uma mudança de paradigma no clipe brasileiro, né? Não que a gente não tivesse grandes clipes antes, a gente sempre teve uma história que, vez ou outra, apareciam grandes clipes, né? Mas eu acho que o Conde, ele trouxe um estilo, trouxe um olhar diferente, né, para essa coisa do clipe de rap. E você trabalhou lá também, não foi já? Se eu não me engano, né? Você já dirigi alguns videoclipes pela Condzilla. E aí, o que você pensa desse movimento, né? Desse fenômeno? Então, tipo, o funk é um fenômeno, não dá para negar. E o Conde, ele tem essa coisa de quantidade, né? Então, tem semanas lá que as equipes são diferenciadas. Às vezes você chega na gravação, tem umas surpresas de equipe, assim, tipo, essa pessoa não pode vir, aí veio a outra, porque é muita gente, muito clipe acontecendo ao mesmo tempo. E tem equipes lá que gravam, cara, em uma semana tem gente que grava, tipo, mais de 7 videoclipes, sabe assim? Uau! Tipo, 1 por dia, às vezes até 2 por dia.
Uau. Tipo, eu já fiz set lá que a equipe de elétrica falou, meu, a gente tem que descarregar para carregar de novo para descer o litoral, porque a gente de madrugada filma um clipe lá no Guarujá, sabe assim, tipo, frenético. Muito frenético. E dá para fazer uma coisa de qualidade, assim, artística, numa velocidade dessa? Não é polêmica a minha pergunta, né? Não, para entender um pouco. As experiências que eu tive lá foram bem legais, assim. Como eu fui uma das primeiras diretoras, né, da Conde. Uhum. Então, eu tive muita liberdade de roteiro, tipo, para escrever o roteiro, assim, das músicas que vieram. Equipamento, assim, não tive nenhum problema. Tipo, o que eu e o fotógrafo a gente pediu, a gente conseguiu. Locação. Eles têm algumas coisas de, por exemplo, tem umas equipes, ou algumas locações, ou algumas dançarinas, que eles sempre trabalham. Então, eles sempre vão chamar aquelas pessoas, eles sempre vão filmar naqueles locais, porque é isso, é uma coisa muito de demanda, sabe? Uhum. Então, um videoclipe que você faz um tratamento durante uma semana, aí tem a reunião com a equipe do artista, com o artista, e fica um mês lá naquela pré-produção, isso não existe, sabe? É tipo, ó, essa é a música, eu preciso do roteiro amanhã, beleza, o roteiro tá fechado, daqui 2 dias a gente grava, sabe? É tipo muito correria. Rápido. Tá. E qual foi, assim, de todos os trabalhos que você fez até aqui, aquele que mais te desafiou? Você gravou quantos clipes até hoje? Como que você vê, assim, a tua história? E dessa história, o que mais te desafiou? Olha, quantos clipes eu acho que nunca fiz essa conta, mas eu não tenho a menor noção mesmo. Eu comecei em 2011, né? Então já se vão aí alguns anos. Deve ter aí uns 40, 50, sei lá. Uhum. Eu acho que o mais desafiador foi o Mandume do Emicida. Tá. Porque é um videoclipe de 9 minutos, né? Uau. Então eu costumo brincar que é o meu primeiro curta-metragem da minha vida, assim. Tipo, é difícil você... Bom, você tem que trabalhar dentro do orçamento que tem, aí você tem 9 minutos de música, você tem 5 MCs cantando junto, né? Porque é o MC de mais 5 ou mais 4. Então, foi bem desafiador, assim. Mas eu gostei muito do resultado, é um dos clipes meus que eu mais gosto. Sim. Você tem seus filhos prediletos, como todos nós, né? Tenho. Os clipes que eu fiz no Ink, eu gosto demais. Demais mesmo. Que legal, que legal. Porque, para quem está assistindo e não sabe, né, a gente faz as aulas, né, são 4 aulas teóricas, no fim a gente faz uma gravação de um videoclipe real, e os alunos fazem parte da equipe, né. E a gente fez clipes incríveis, assim, tipo, o primeiro clipe a gente fez com o Oji, a gente escolheu trabalhar com chroma key, que também foi uma experiência muito engraçada. Eu nunca tinha feito videoclipe com chroma key. O segundo videoclipe a gente fez com o Neil, que é um artista que eu amo. É um cara super demais, um cara super pra frente. E é um dos videoclipes mais comentados, assim, que eu tenho, sabe? Você vê? Aí a terceira turma a gente gravou a Laíla. O clipe ganhou prêmio. Os alunos saíram de lá. O making of das fotos dos alunos é incrível, porque eles fizeram eles mesmos, assim, e aí rolou a gravação, né, correria, não sei o quê. No dia seguinte eu acordei, abri as fotos assim, feitas por eles, gente, eu ria. Tipo, foi um clima, assim, muito... Vamos tentar subir aí depois, o pessoal que tiver aí o making off, manda pra gente subir no site pra galera ver, muito legal. Sim. Muito legal.
E como que veio essa ideia de você montar né? Porque só para o pessoal que está ouvindo entender, a Gabi, ela procurou o INC, né? A gente para a gente conversar de montar um curso de clipes. A gente já tinha tido uma ou duas experiências. Não sei se conhece o Mess, da Movie Tree. Você já ouviu falar dele? O Messias, da Movie Tree. Não. O Mess. Não? Ele é um diretor de clipe também, já dirigiu algumas coisas grandes. E ele chegou até a conversar com a gente sobre um curso. Ele tem um curso dele lá na Movie Tree também. É um parceiro, um amigo nosso, né? Mas a gente nunca tinha tido um curso regular de clipes, né? Isso que eu estou querendo dizer, assim, existiram experiências esporádicas, né? Mas a gente ter um curso formal de clipe nunca foi uma coisa que o INC tivesse pensado, até porque o INC nasceu meio com essa coisa de universidade corporativa, né? Acho que a gente estava muito mais interessado lá atrás em formar um line producer, formar um diretor, né? Um assistente de direção que soubesse movie magic, do que eventualmente está falando, por exemplo, como a gente falou essa semana com Velas, né? Semana passada com Velas sobre publicidade. Hoje estamos falando com você sobre clipe. Quer dizer, é inevitável a gente entender que no mundo do século XXI, essas coisas todas se misturam, né? Essas linguagens são todas linguagens muito misturadas. Você falou do Spike Jonze, que é um dos maiores cineastas do mundo hoje, é um diretor de clipe e skatista, né? Então, assim, não tem mais como a gente separar esse universo, a gente precisa dialogar. Eu acho que faz parte de um movimento que é muito maior do que o INC, a gente está conectando tudo isso, né? E é uma honra, um prazer estar num espaço que está se tornando um pouco essa fonte de conexão entre essas coisas também, né? Ou é um dos espaços que é fonte de conexão de tudo isso também. E aí você procurou a gente com essa ideia desse curso maravilhoso, né? Que já está aí na 4ª edição, né? Quarta edição, não é isso? 5ª edição, olha lá. Desculpa aí, pedagógico. Né? 5ª edição. E se está na 5ª edição é porque deu certo, né? Mas eu queria muito que você me dissesse como é que você bolou isso, como é que veio da tua cabeça essa ideia de montar um curso de clipes, né? Por que você quis fazer isso? Há uns anos atrás, eu sou muito ruim de número, tá? Acho que é por isso que eu faço humanos. Há uns anos atrás, a gente gravou um videoclipe no CRIAR, no Instituto CRIAR. Tá. Legal. A gente é super parceiro deles, né? Exato. O CRIAR é um parceiraço. Para quem não sabe, o Instituto CRIAR é um instituto é um instituto que tem, na verdade, cursos sem fins lucrativos para pessoas no audiovisual, né? Sim. Ele é muito ligado às ONGs, né, dentro das comunidades, enfim, daí a gente foi gravar um clipe lá. A ideia era a gente levar a nossa equipe e usar o espaço, porque a Fabi, fotógrafa, que estudou lá na primeira turma, todo mundo que estudou lá pode utilizar o espaço do CRIAR. E aí, quando a gente chegou lá, a gente viu aquele monte de alunos querendo participar. Então, a gente começou a montar, eles, não, deixa que eu faço. Aí, subia lá as escadas, não, deixa que eu monte essa luz. Aí a gente falou, cara, olha o que está acontecendo aqui. Tipo, os alunos que nem estavam fazendo parte, a gente nem estava contando com a ajuda deles, estava todo mundo lá, tipo, querendo muito, muito filmar. Assim. Aí eu falei, cara, eu preciso criar um curso com esses alunos, sabe? Sim, claro. Eu acho que eu fiz umas 2 turmas no CRIAR, do Casa de Clipes. Tá. E aí procurei o INC. E estou procurando outras escolas também, porque eu quero levar esse curso para outros lugares também. Legal. Bom, bacana. E eles se interessam, a faixa etária do curso, ela é mais jovem, assim. Então, eu acho
Eu acho muito legal os jovens se envolverem com um clipe desde cedo, sabe? Eu queria ter me envolvido com essa idade em videoclipe. Eu acho que é uma linguagem mesmo que dialoga com o público mais jovem, né? Porque o clipe, na verdade, ele renasceu com a internet, né, Gabi? A gente tem uma história do clipe nos anos 80, tem uma história do clipe ali, o papel que o clipe tinha no final dos anos 70, início dos anos 80, o papel da MTV, né? O papel aqui no Brasil, na verdade, eu sou uma geração que pegou ali um comecinho da MTV, mas já jovem, né? Eu vivi mais os anos 80. Sabe o que é curioso? A MTV bombou, né, nos anos 90. Enfim. 90. Uhum. E nos anos 2000, o videoclipe começou a perder mesmo força, assim. Tipo, a grade da MTV, nos programas que passavam clipe, eles tinham muito pouco Ibope. E aí eles começaram a trocar, né? Então começou a vir esses programas mais de entretenimento e tal. E todo mundo achou que, tipo, caramba, o clipe vai morrer, sabe? Socorro. Sim, Graças a Deus o YouTube apareceu em nossas vidas. Sim. Você sabe como foi? Você sabe como foi lançado? Você sabe por que foi criado o videoclipe? Por que foi criado o videoclipe? Não, por que foi criado eu adoro essas curiosidades de videoclipe. Os Beatles, eles não aguentavam mais ir em show de auditório e não conseguir cantar, porque as mulheres gritavam muito alto. E aí eles tentavam fazer o show e eles não conseguiam, então eles começaram a ficar meio de saco cheio de ser convidado para esse programa de auditório e não conseguir cantar. E aí um dia um programa de auditório convidou eles falaram, a gente não vai, só que a gente vai mandar um vídeo da gente tocando, pode ser? Sim. E aí eles se gravaram e mandaram, e aí tudo surgiu. Show de bola. Tem uma galera fazendo pergunta pelo Instagram, né? Por que eu não consigo acompanhar pelo Insta? Não sei, meu amor, mas eu vou te colocar aqui as perguntas que o pessoal tá mandando aqui pra gente, tá? Se eu fechar o aplicativo aqui, eu saio do vídeo? Meu vídeo ainda tá aí? Eu acho que sim, você sai. A gente tem que ficar aqui no app. Então, quais são, na sua opinião, quais são os clipes mais incríveis, né? Pergunta de um brasileiro. Mais incríveis? Quais os clipes mais incríveis, na sua opinião? Caraca, eu que sou apaixonada por videoclipe, é bem difícil dizer, assim. Tem uns clipes meio históricos, assim, né? Tipo, que marcaram época, marcaram alguma coisa, enfim. Cara, não dá pra falar de clipe e não falar do Michael Jackson, né? Tipo, as primeiras grandes produções de videoclipe foram do Michael Jackson. Sim. Então, ele é um cara que trouxe essa temática de cinema pro videoclipe, sabe? Olha agora, que louco. se eu falar agora mais atual, assim, eu sou super fã do Kendrick. Todos os clipes dele. Kendrick Lamar, Zero Defeitos. Sim. Legal, bacana. Agora, outra pergunta aqui que o pessoal mandou para a gente, você tem contato com grandes produtoras? Quer dizer, como é que você faz para um clipe seu, por exemplo, bombar na internet, né? Depende muito, assim. Eu já trabalhei com um artista independente, já trabalhei com um clipe bancado por gravadora, já trabalhei com um artista, com um clipe que tem o dinheiro da gravadora, mas o artista também banca, porque as gravadoras estão pagando cada vez menos, né, para clipe. Então, depende muito, assim. O que acontece muito hoje, os artistas, eles já têm todo um plano de marketing, assim, né? Então, eles gravam um videoclipe, tem a questão do marketing, tipo, dessas plataformas, aí é tudo linkado, né? Spotify, Deezer,
lança música, lança o clipe, ou enfim. Mas depende muito do artista, sabe? Tem artista que não tem nada disso, assim. Que vai lá, grava o clipe, lança e, enfim. Mas, e as gravadoras também, elas estão... poucas gravadoras que estão bancando o videoclipe mesmo, sabe? A gente vê mais artistas bancando o próprio clipe. Mas hoje em dia, o que está acontecendo bastante são agências se envolvendo. Então, agências de publicidade. Tá. Se envolvendo na gravação de clipes. Quando tem marca envolvida também, né? Aí tem que passar por uma produtora grande também. Tem de tudo hoje. Videoclipe é um mundo gigante, assim, né? Muita coisa. E tem um lance, Gabi, que eu acho que é legal da gente conversar. Você é uma diretora mulher, né? Aqui na escola, esse nem é meu lugar de fala, claro, mas o INC ele também é gestionado por mulheres, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de gênero desde o começo. A gente, em 2015, montou um coletivo de mulheres no cinema. Esse coletivo ele veio crescendo ao longo dos anos, né? A gente teve um curso bem legal de mulheres de cinema no ano passado. Esse ano a gente tem um curso muito, muito legal também. Amanhã tem uma live sobre cineastas brasileiras, se eu não me engano. É bem legal. E ser uma mulher no meio do audiovisual, a gente nota isso pelas falas das colegas, né? Não é a mesma coisa que ser um homem, porque, óbvio, né? O audiovisual ele reproduz as mesmas lógicas de qualquer outro lugar e a sociedade ainda é muito machista. Aí a Fabi Cardoso está perguntando aqui para você falar um pouco da participação. A Fabi está perguntando para você falar um pouquinho para a gente sobre a participação das mulheres na técnica, na câmera, na luz, no áudio. E aí já estou aproveitando o gancho para que você diga um pouco também como é ser mulher dentro desse universo, né? Se você sente uma diferença. E como a gente muda isso. A Fabi é a fotógrafa que eu estava falando, que fez Criar, da primeira turma. E ela é diretora legal. De fotografia dos 2 primeiros clipes do INC. Dos 3 primeiros clipes do INC. Fabi! Seja bem-vinda. Muito bom. Cara, é difícil no cinema no geral, principalmente no rap, né? Porque o rap tem muito essa coisa dos amigos, né? Então eles se reúnem tudo, estamos lá num churrasco, vamos fazer um clipe. E as mulheres muitas vezes não participam dessas pequenas confraternizações. A gente vê, cara, ainda em 2020, ainda rolam coisas absurdas do tipo, assista esse filme chamado Mulheres que Lutam, dirigido por um homem. Tipo, sabe, umas coisas difíceis de engolir ainda, sabe? Tá mudando muito, tem que mudar muito ainda. E tem mulher em todos os departamentos. Muitas mulheres. Em todos os departamentos. Então, não adianta falar que, eu não chamei fotógrafa porque não tinha. Tipo, não existe isso, sabe? Tem muita mulher em todos. Então, não tem o que falar assim. Elas precisam ser mais chamadas para também, porque assim, se você vai fazer um comparativo de portfólio, é menor porque elas são menos chamadas, não é porque elas não são boas, entendeu? Então elas precisam ter mais trabalho para montar um portfólio maior, igual dos homens, entendeu? Sem dúvida, sim, sem dúvida. A gente até aqui no INC, de uns anos para cá, vem procurado muitas professoras mulheres também, né? Porque é muito comum você ter um lugar e ter muito mais homens dando aula, ou até só homens dando aula, né? E a gente foi logo entendendo e até tomando umas porradas aí de alunas, né, pedindo professoras mulheres. E hoje a gente tem um olhar muito mais apurado para isso também.
Eu acho que Sim. assim, é isso, um movimento da sociedade, né? Um movimento da sociedade olhar para isso, olhar as Uhum. empresas, as instituições, as pessoas, olhar para isso com cuidado, mas é Uhum. como sempre diz uma amiga minha, né, a diretora, ela fala assim, caminhar na direção de um mundo onde isso não faça a menor diferença, né? Porque as condições são iguais para todos, né? Então, Onde a gente não porque tem a que gente fazer não quer, distinção. e a gente não quer dividir, tipo, não é para chamar só mulher, sabe? Uhum, É claro, tipo, é claro, para claro. chamar todo mundo, sabe? Sim, sim, óbvio. Não tem É que virar óbvio. uma questão, assim, mas ainda é O, uma questão. infelizmente, né? Vamos lutar para que não seja. O Alex Uhum. Torres tem aqui uma pergunta que é assim: qual o maior e o menor orçamento dos clipes que você já produziu, Gabi? Muito boa pergunta. Olha, o menor é zero, né? Zero, zero. Você gravou com zero Zero. dinheiro. Mas como Não, que grava com inclusive, zero dinheiro? não Zero é nem dinheiro. zero, é negativo, né? Porque eu pago alguma coisa. Tipo, ou eu pago pelo meu tempo, ou meu combustível, porque, tipo, Sim, sim, tenho que ir sim. até lá de graça. Né? Uhum, Mas fiz clipes no começo da minha carreira com R$ 0, alguns. uhum. E maior, é difícil dizer o valor exato, porque às vezes tem agência, tem gravadora envolvida, então as porcentagens vão, né? Tipo, a gente não Tá. sabe quanto vai para todo mundo, assim. Uhum, sim. Mas, tipo, eu não sei dizer, assim, um valor. Ah, chuta um valor aí, meu. É, sei lá, tipo, mais de 100 mil, assim. Um Ô, clipe grande. louco. Que isso? Isso é orçamento de longa. Quem dera. Brincadeira, né? Tem uns alunos que Contando falam. que uma publicidade custa não sei tantos milhões, você Sim, fazer um clipe de 100 mil é razoável, sim. né? Não, clipe, Gabi, é sempre guerrilha, meu. Quase sempre É, guerrilha, né? Essa que é a é foda verdade. mesmo. Trabalhar Cara, com clipe sim. Pode falar, pode falar. Produtor de clipe tem que ser a pessoa mais guerrilha do mundo, assim, tipo, Sim, sério, assim, sim, sério. sim. Aquela Eu pessoa acho que, que nossa, ela vai conseguir o que ninguém nem imaginava, ela foi lá e conseguiu, sabe? sim, sim. Pô, O clipe, ele invariavelmente ele trabalha com elementos que para nós, a gente chama isso de micro-orçamento, né? É um uhum, micro-orçamento para um projeto, né? Trabalhar com aquela quantidade de dinheiro para gravar 10 minutos artísticos, sim. você O que está rola trabalhando. muito, o que rola muito hoje é produtora grande que faz muita publicidade. Aí Uhum, tem aquela equipe que sempre trabalha junta na publicidade. uhum, Daí entra um clipe. E todo mundo gosta de fazer clipe, né? Porque sim, você tem uma liberdade criativa bem maior, você não tem aquele roteiro lá engessado de agência que tem que fazer tal cena, sabe assim? sim. Então, quando entra um videoclipe numa produtora grande, rola isso, tipo, ó, a gente acabou de fazer um filme gigante de carro de não sei quantos milhões, agora entrou um videoclipe de 100 mil e as pessoas vão, sabe? Tipo, elas gostam Sim, de fazer videoclipe sim, e, assim, o cachê não é nada comparado, né, a uma claro, claro, publicidade. Mas claro. tem isso, da liberdade criativa, de você conseguir mostrar seu trabalho, enfim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Brastufas está perguntando aqui, né? Para falar da edição, no processo criativo, você conhece o Brastufa? É meu namorado. Ah, Gente, é entendi. família coruja, deve estar meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Então, eles estão perguntando aqui, as ideias vão surgindo ou já são ou são definidas durante a edição, né? Quando você está pensando em processo criativo, né? Olha, Principalmente em edição, pelo que eu uhum. entendi aqui da pergunta, as ideias vão surgindo durante a edição ou elas já são definidas antes da edição?
Tem uma coisa que eu sempre comento nas aulas, que é assim, porque a gente tem 4 encontros: direção, produção, fotografia e edição. E aí, sempre tem uma, assim, sempre não, mas de repente tem uma pessoa que fala, mas eu sei que eu vou fazer produção. Sim. É muito importante você passar por todos os processos, porque um diretor que entende de edição, ele é um diretor completamente diferente de um que não entende, sabe? Sim, claro. Então, você vai fazer um clipe que tem uma historinha, todo um enredo lá, o cara acorda, sai de casa, não sei o que lá. Se você não entende de edição, aquele material chega na ilha lá do montador, ele fica louco, né? Porque, tipo, puta, essa cena não encaixa com essa, mas aí ele virou para a direita e o carro tava nesse, sabe assim? Então, entender todos os processos é muito importante. Sim. Como eu sou uma pessoa, eu sou diretora, mas eu sei editar. Então, para mim, montar o roteiro do videoclipe, eu penso muito na edição, muito, muito mesmo, assim. Tipo, essa cena vai encaixar com essa, sabe assim? Então, depende do diretor. Eu sou uma diretora que pensa muito na edição. Tem gente que não, porque é clipe, né? Aquela coisa clipada. Então, várias imagens, lá. Aí vai de cada um, assim. Ok. O Lúcio Salute está perguntando, o diretor interage com o artista para entender as ideias do artista. Qual é o limite entre o diretor e o artista nesse jogo aí de fazer um clipe? A gente tem uma parte da aula de direção que é só sobre artista, é muito engraçado. Então, depende muito do artista, né? Tem artista que confia muito no diretor, ou porque já trabalhou, ou porque ele fala, eu não entendo de cinema, então essa é minha música e é isso aí, sabe? Mas sim, não, claro. tem artista que quer sentar na mesa de pré-produção e falar, e aí? O que a gente vai fazer, sabe? Sim. O Emicida é um cara que participa muito do roteiro. Sim. Mas tem artista que eu já trabalhei que, ouve aí meu som, quero fazer um clipe dessa música, me entrega o roteiro daqui a uma semana. É isso. Assim. Você sabe que eu devo ter feito até hoje aí uns 20 clipes, né, na minha trajetória como diretor. E eu fiz alguns clipes, eu fiz um clipe do Massacration. Que louco! Os caras do Hermes e Renato, né? E eles, como é piada, né? Como o clipe ele tinha vários esquetes de piadas que eles desenharam, a parte mais difícil foi a edição, porque editar piada não é uma coisa simples, né? Então eles tiveram que sentar na ilha com o editor e a gente teve que chegar num lugar, né, que era próximo ali do que eles imaginavam, né? Então tem esse cara mais apegado, né? E tem cara gente menos apegada, né? Muitos cantores, cantoras que eu trabalhei, até o Angra, né? Tipo, bandas que, claro, o resultado final, mas é óbvio, tem um briefing, né? Tem um direcionamento do artista, mas ele te dá mais liberdade para trabalhar, né? Mas eu acho muito legal trabalhar com os dois lados, né? Sim. Gravar com todo mundo dá sempre certo, né? É bem bacana. Porque às vezes ele escreveu a música e já imaginou alguma coisa também, né? Você vai se adaptando, né, na verdade, porque eu acho que o clipe ele tem uma característica, porque é uma coisa muito mais pessoal do que é uma coisa muito autoral um clipe, né? Mas ela é muito autoral do artista. Mesmo Sim. Quando você está dirigindo, você está autoralizando o trabalho de uma outra pessoa, né? E é legal também porque para quem assiste, você está vendo o artista de uma forma muito diferente. Você não está num show, você não está vendo uma entrevista, você está vendo ele de uma forma totalmente diferente. Isso é muito legal. Sem dúvida, é claro, né? É um outro lugar, né? É um outro lugar. Mas eu acho que esse jogo, né? Para trabalhar um pouco aí a pergunta do Gomes, né? Eu acho que esse jogo é um jogo onde, no fim das contas, você sempre está fazendo um trabalho
autoralizado, mas autoralizado daquele artista, daquela música. No fim, o artista é seu diretor, né? Uhum. Ele está te dirigindo, ele dirige, ele conduz o teu trabalho artístico, né? Está dirigindo a cena ali, mas tem uma condução que é a própria música, né? A própria música é a grande statement, né? A declaração de visão da direção é a música. Porque o trabalho do diretor também é também ser um roteirista, né? Porque eu, na minha vida, na minha carreira de videoclipe, eu nunca trabalhei num videoclipe com roteirista. Uhum. Então, a maioria dos roteiros foram escritos por mim ou eu com o artista. Sim. Então, depende muito do que o artista quer também. Tem vezes que ele fala, eu quero fazer o clipe dessa música, mas eu quero que siga exatamente o que a música está falando. Sim. E tem artista que fala, essa aqui é a música e vamos fazer uma piração qualquer, sei lá, sabe? Então, depende muito, muito do artista. Assim. Sim. Depende muito. Jadson Moraes pergunta aqui para você, Gabi, te vi na guerrilha gravando clipe de rap e gostaria de saber o quão difícil e necessário para realizar um trabalho em um ambiente não controlado, né? Como que você faz para realizar a obra num ambiente não controlado? Cara, passou um filme na minha cabeça agora da minha vida. A gente já gravou nos lugares tão inóspitos. A gente já gravou no meio de show, a gente já gravou em lugar. O clipe da Laíla que a gente fez aí no Inc, na Turma 3, a gente gravou. Cara, é uma coisa muito louca, porque a Quebrada tem uma energia que só ela tem, né? Então, claro. A gente fala, a gente vai gravar dentro daquele boteco ali, 6 da tarde. Você começa a montar a luz, cola todo mundo e é isso aí, sabe? Tipo, como é que chama lá? Favela do Sapê, né? Acho que foi isso. Eu não tava, mas vocês foram numa comunidade gravar, né? Sim. Eu lembro da história. A história chegou em mim. A história chegou lá. Quase demitida do Inctus. Não, claro que não. Mas vocês foram gravar numa comunidade, era uma situação que... Favela do Sapé. Foi incrível, porque todo mundo começou a chegar e a gente falou, é isso, é uma festa, o clipe termina numa festa. E tá todo mundo aqui, sabe? O meu primeiro clipe do Oji foi gravado na Brasilândia. Também, tipo... A gente, tipo... locação, o próprio elenco, sabe? Todo mundo que faz parte, assim. É muito louco, claro. assim. Que legal. E fora que gravar videoclipe, você conhece a cidade de São Paulo, né? Porque você vai para lugares que você nem imaginava. Assim. Sem dúvida. Quanto mais você viaja, mais longe você vai, né? Nossa, impressionante. Eu gravei um do Angra, falei igual a Cebolinha, né? Um do Angra, ali em Itanhaém, onde eles fizeram a primeira foto do Angra, né? A primeira foto do primeiro disco do Angra foi nesse lugar. E é um precipício, assim, que dá para o mar, né? Então era um negócio lindo, assim, mas também ventava, chovia, mas ao mesmo tempo, um dia no precipício do oceano, né? Gravando o clipe. Isso é muito legal, né? Quando tem uma história muito boa que a gente foi fazer um clipe que era do Oji e era o lançamento do tênis dele. E tinha que ter participação de um artista da OUS, que era a marca que estava bancando o vídeo. E aí fui eu e o fotógrafo na visita de locação, que era fora de São Paulo. A gente pegou o carro, foi lá para o interior, chegou lá e falou, nossa, essa é a cidade, incrível, tem vários lugares. Tal. No dia que a gente foi, tava um puta sol. Tipo assim, tava verão, assim. Então a gente, nossa, olha a luz, vendo os horários para gravar melhor, por causa do sol e tal. No dia que a gente chegou lá para gravar, tava tipo assim, eu nunca fui para Londres, mas eu imagino que aquilo era muito parecido.
O negócio tava branco, assim, um frio. Falei, Sim. e agora? Aquela garoinha fina, assim. Cara, eu virei para eles e falei, é isso, a gente tá aqui, tá toda a equipe, a gente tem que assumir que é um filme que não é solar. E é isso aí, sabe? Hoje, eu assisto o videoclipe e eu gosto muito mais dele sem sol. Porque ele Sim. criou toda uma ambientação, tipo, meio, sabe, enigmática. Assim. Sim, eu sei como é que é. Isso Muito que você bom, estava muito falando de bom. guerrilha, né? É isso. É óbvio, é óbvio. O Abi perguntou, o Abi Gomes perguntou aqui, o dinheiro para o clipe vem de grande parte das gravadoras ou dos artistas? Você já até comentou que vem mais dos artistas hoje, né? Porque as gravadoras, antigamente, elas bancavam mais, tinham mais dinheiro para bancar clipe. Uhum. E aí, com esse lance do YouTube e Spotify e tal coisa, as gravadoras, hoje, elas oferecem menos dinheiro para clipe. Claro que eu não estou falando aqui de sertanejo, tá? Que é outro... É outro lugar, né? outro lugar que não tem a ver com o que a gente está falando, mas... Então, normalmente, o que acontece hoje é a gravadora dá uma grana, o artista também dá uma grana, e, sei lá, alguma outra marca envolvida, uma agência, também dá mais uma grana. Sabe? Sim. Os clipes que eu gravei, todos foram assim, né? O último que eu gravei, tem mais ou menos um ano, foi do Lucas Carlos, que é um rapper, né? O Six Flags. E foi um clipe também que veio dinheiro de vários lugares, mas não de gravadora, né? Nenhum era gravadora. O Xavier pergunta aqui, o que é mais complicado, a pré, durante a gravação, né, a produção, ou a pós-produção? O que você acha? Depende do clipe, né? Quando você vai fazer um clipe de historinha, que eu chamo, que tem o elenco e tem a locação, tem direção de arte, tem não sei o quê, a pré é mais trabalhosa, né? Você tem que sentar com a equipe toda, é sempre correria, então fala, gente, a gente tem isso de tempo para fazer uma grande história de 4 minutos, né? Dentro de um videoclipe. Às vezes, durante a gravação, acontecem coisas que você não está prevendo, tipo, você chega lá e está chovendo. Sim. E dependendo, tipo, se o clipe tem muita pós, aí depende do roteiro, assim, tudo depende do roteiro. Legal. O Gabi, a gente está chegando a quase 1 hora de live. Em geral, as lives têm 1 hora, né? Que é o que o Instagram dá de tempo lá. A gente também está ao vivo no Face, está ao vivo no YouTube. Hoje essa live é a primeira live que a gente conseguiu colocar em várias plataformas ao mesmo tempo. A gente está aprendendo a fazer live. O coronavírus ele está ensinando as pessoas a trabalhar online, não, né, cara? Ele está ensinando muitas coisas, né, para todos nós. Muitas. A gente tem aprendido muitas coisas. E o INC não era online, né? A gente não tinha praticamente nenhum curso online, a gente tinha um curso EAD e mesmo assim a gente tinha muita restrição com EAD. Hoje a gente está com 30 cursos online em 2 semanas. Inclusive o nosso. Inclusive o nosso. Então vamos terminar falando aqui rapidinho do curso de clipe. Fala aí como é que é esse curso, o que você está esperando, como vai ser. Acho que uma parte acaba ssendo presencial depois, né? Fala aí um pouquinho então, tomara. Então, é a primeira vez que a gente vai dar a oficina de clipes online. São 4 encontros. O primeiro é uma introdução, a gente vai falar sobre direção. A segunda aula a gente vai falar de produção. A terceira aula a gente vai falar de fotografia. E a quarta a gente vai falar de edição. Normalmente, quando é presencial, eu sempre levo alguma fotógrafa ou alguém de edição, enfim, para falar, mas como a gente vai fazer online, eu consegui que algumas pessoas que já trabalharam comigo mandassem videozinhos que eu vou passar também nas aulas. Mas elas podem ir para a aula, viu, também, viu, Gabi, se você quiser então, trazer, isso que como... Sim, para eu não ficar, tipo, também dependendo do horário deles, eu peguei esses videozinhos, mas a gente pode ver também de chamar no dia e tal. Claro. Como é online, a gente não tem a gravação do clipe, que a gente tem em todas as outras turmas. A galera fazendo parte da equipe.
Mas, quando acabar o coronavírus, a A gente, gente vai fazer a gravação, né? né, tomara que A gente tem explicado isso para os alunos, é até muito legal você estar falando isso. Quem está ouvindo aí, todos os cursos do INC que a gente está fazendo online vão ser, na verdade, semipresenciais, porque depois do fim do coronavírus tem todo o retorno, tudo que você assiste online você pode assistir depois presencial. Quer dizer, o INC é muito aberto com relação a isso, né? Então a gente está fazendo isso da maneira mais delicada possível, né? Mas vai ser ótimo, imagino você brilhe aí no seu curso. Quinta edição do curso de clipes. Quinta edição, começa a segunda agora, né? Dia 13. Vai começar agora dia 13. Caramba, então tem pouco tempo, já deve estar aí no ar, no site, eu não sei direito, mas já deve estar aí com o pessoal, né? Mas é isso aí, Gabi, muito obrigado, uma honra te receber aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado por conversar com a gente. Obrigada por me convidar para a minha primeira live da minha vida, tá? Mas vai voltar para outras lives aí, cara. A gente vai ter muita live até acabar esse coronavírus aí. Se depender do nosso presidente aí, nós vamos ficar muito tempo ainda vivendo quarentena, infelizmente, né, cara? Mas é isso aí, Gabi. Então, a gente se fala, tá bom? Tchau, tá querida. Bom. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado por terem assistido. Tchau, tchau.